Salve, salve, rubro-negros e rubro-negras! Sejam muito bem-vindos ao Boteco do Mengão, Boteco Virtual número 6. Eu me chamo Igor Daltro, estou aqui com meus amigos Marcelo Rosenthal, português para concurso. Porra, para de fazer propaganda, cara. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Pô, fico usando esse ambiente aqui para fazer propaganda. Quase ninguém assiste, não tá ganhando nada. E meu amigo também, Walter Ferreira Filho, meu camarada. Muito boa noite a todos vocês. Como estão? De cabeça cheia, imagino eu. Pessoal, boa noite. Tô chateado, sim, o Flamengo perdeu. Mas, vida que segue. Rubro-negro que se preza não fica chorando. Certo? Esse é coisa de O Botafoguense. meu destaque... chorar é coisa de botafoguense. Aliás, aqui em casa rolou um problema sério aqui em casa. Que houve? Como vocês sabem, minha mulher é maranhense. Né? E uma vez, quando eu voltei... Eu fui para uma reunião de condomínio, quando eu voltei para casa, ela estava em frente à televisão, assistindo ao jogo do Sampaio Corrêa, comendo arroz de cuchá e bebendo cola Guaraná Jesus. E talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam, a minha irmã é botafoguense. E ontem o Sampaio Corrêa venceu por 2-0 o Botafogo, né? Se não fosse a pandemia, seria um problema, porque não haveria almoço e família. Walter, e tu aí, como é que tá? Tá bem? Tá em paz? Não, tá puta vida, né? Não, tá difícil, né, Igor? Tá difícil porque flamenguista na atual fase, perder é sempre muito ruim, né? Então a gente tá meio que deprê, né? Meio que no clima de boteco, bebendo a cerveja para tentar amenizar o dia de hoje. Pois é. Mas enfim, vamos dar início aqui ao nosso... Cara. Vamos dar início ao nosso Boteco do Mengão. Eu queria ver o destaque de vocês, começando pelo meu amigo português para concurso, Marcelo Rosenthal. Diga lá, qual o seu destaque, Marcelo Rosenthal? Cara, meu destaque foi a bela homenagem que o Flamengo fez no Dia do Orgulho Gay, usar a camisa com as cores, né, do arco-íris. Isso foi muito legal. Eu sou da época em que, quando se cogitou a hipótese de criarem-se as primeiras torcidas gays, né, a Coli Gay, se não me engano, do Grêmio. É isso, Walter, que é da nossa época. Se não me engano, a Coli Gay do Grêmio e a Fla Gay até fala, aventou-se a possibilidade. Foi uma gritaria, esse machismo babaca, imbecil, não permitiu que essas torcidas aflorassem. Isso é uma imbecilidade, parece que a gente está no século XVII. Bacana, bacana. Meu destaque, o meu destaque é a bela partida que nós tivemos de polo aquático entre Flamengo e Juventude. E se algum de vocês, por exemplo, tiver notícia, eu gostaria que inclusive transmitisse aqui para os nossos amigos que nos assistem, se o Michel está bem, porque eu acho sinceramente que ele correu sérios riscos de afogamento. Seu destaque, Walter. Igor, aproveitando a sua deixa do polo aquático, só falando, né? O Flamengo hoje ganhou o Carioca de polo aquático sub-17 e no adulto. No final do programa, a gente, naquela nossa retrospectiva da semana dos outros esportes, a gente fala os placares dos jogos que aconteceram hoje à tarde, tá? Maravilha, maravilha. Então, mãos à obra, mas não sem antes aquele pedido protocolar de que você curta esse vídeo, comente, compartilhe. O algoritmo do YouTube funciona dessa maneira, a gente tem que ter esse engajamento. E, obviamente, se inscreva no canal também, clica lá no sininho para todo o vídeo novo que a gente subir, você ser informado e assistir. Inclusive, amanhã depois eu repito, todos vocês serão bem-vindos a participar também desse nosso Boteco do Mengão. Beleza? Galera, vamos começar. Difícil, né? Essa vitória do Juventude, essa derrota do Flamengo contra eles lá no Sul. Quando eu liguei a televisão, eu já tinha ouvido falar, né, que estava chovendo há 2 dias por lá, mas quando eu vi a televisão, eu comecei o jogo um pouquinho atrasado, que eu fui dar uma corrida de manhã, e quando eu vi aquele campo, na minha cabeça, automaticamente foi... eu fui saltitar por aí, né? Saltitar, não, aquela coisa, sabe como é que é, né? Cheio de galho na cabeça. Meu Deus. Exatamente. Né? O meu filme preferido é Bambi, só para falar nisso. Ele corria livremente no bosque. E aí, continuando,
Aí eu liguei, o jogo já tinha, sei lá, 40 segundos. Cara, quando eu vi o campo, eu falei, ih, rapaz, hoje não tem jogo. Hoje literalmente hoje é torcer, porque não tem jogo nessas condições. Só que eu acho que o Flamengo não se adaptou à realidade do jogo. Como de costume, e aqui parece até uma babação de ovo, e eu babo ovo mesmo, porque eu sou fã incondicional. Me pareceu que o único jogador que entendeu a dinâmica do jogo foi o Filipe Luís. Porque todos os outros insistiam em continuar tocando a bola, em querer trabalhar. Rapaz, não adiantava. Em algum momento a bola ia passar por um espaço do campo que estava alagado. E a bola ia travar e não ia ter jogo. Então, assim, o único que fazia o lançamento, que fazia a ligação direta, porque, sinceramente, a jogada era direto para frente, não tinha jogo, a verdade é essa. Tanto que, como é que o Juventude faz o gol de vitória contra a gente? O Mateuzinho tenta voltar uma bola pro goleiro, que ele já tinha errado um lance antes, mas deu certo, mas ele errou, acabou chegando no Diego Alves, tudo bem, e ele acabou errando de novo. Acho que isso, inclusive, é natural, o Mateuzinho é um menino novo, né? Acho que ele vai cometer esse tipo de erro, que são erros infantis, assim a gente pode dizer, mas, enfim, ele errou, o cara foi de primeira, deu um chute e acabou, acertou um chute, mais nada. Teve um outro chute depois que o Diego Alves pegou, e nada além disso. E aí? É complicado, complicado. De qualquer maneira, já vou dar a palavra aqui a vocês, o Flamengo ainda perdeu alguns gols, né? Bruno Henrique, de novo, me perde um gol dentro da pequena área. Isso não pode. Isso é uma coisa que o Flamengo tem que, na verdade, corrigir. Para mim, isso está na cabeça, não está no pé. Porque em 2019, esse tipo de bola entrava. Agora não está entrando. Enfim, quero ouvir a opinião de vocês sobre a partida de hoje de polo aquático. Bom, cara, eu acho que não se pode nem falar que o Mateuzinho errou e tal. Eu me lembro de um jogo, o Walter vai lembrar também, naquela sequência de jogos, quando o Coutinho faleceu, né? O primeiro jogo, logo depois, foi perdeu de 2-0. O segundo jogo, o Maracanã estava num estado pior do que estava hoje, não é não, Walter? E o Flamengo dominou o Vasco, não precisava só do empate para ser campeão. No finalzinho do jogo, o Roberto achou um gol. Cara, um jogo com cheio de poça, tal, é difícil. O que me chateia, aí depois o Flamengo acabou campeão, hein? Isso é importante lembrar. Depois do terceiro jogo, o Flamengo tinha uma vantagem tão grande que o Flamengo pôde perder 2 jogos para ser campeão em 81. Né? Bom, enfim, só lembrando, lógico que quando eu vejo um jogo cheio de poça, o primeiro jogo que me vem à cabeça é esse aí de 81. Agora, o que eu vejo é o seguinte, poxa, o Flamengo só vai jogar quinta-feira. Eu não podia ter adiado esse jogo para amanhã. Enfim, cara, o Flamengo já está tão prejudicado. O Flamengo está com 4, jogando sem 4 dos principais jogadores. Não é? Sem o Arrascaeta, sem se contar com isso. O Everton Ribeiro, sem o Isla, sem o Gabigol. Enfim, o Flamengo está muito prejudicado. Adiar o jogo por um dia, o Flamengo só jogando na quinta-feira, sei lá, eu não vejo prejuízo. O Juventude jogaria na quarta, mas também poderia transferir para quinta-feira, porque o outro jogo do Juventude é só no domingo. Enfim, eu não vejo na CBF a preocupação em preservar o campeonato, fazer com que o campeonato seja um campeonato no melhor nível técnico possível. Entendeu? Então, assim, o meu sentimento hoje não é de tristeza, o meu sentimento é de revolta. Eu tô puto com tudo isso que está acontecendo. Porque o que aconteceu hoje, por exemplo, se o Flamengo tem o Arrascaeta, tá, tudo bem. O campo é horroroso, o Arrascaeta ia jogar bem hoje? Não iria. Nesse campo, jogadores leves como Arrascaeta, Everton Ribeiro, não iriam jogar bem. Mas quantos escanteios o Flamengo teve a seu favor que o Vitinho errou? E se o Arrascaeta está jogando essa partida? O Flamengo chegou uma hora que o Flamengo tinha uns 6 ou 7 gigantes em campo. O Flamengo tinha Gustavo Henrique, Bruno Henrique, o Rodrigo Muniz, Pedro, o Ilharão, todos os especialistas em cabeça, em jogadas de cabeça, e o Vitinho não acertou um cruzamento. Se o Flamengo tem um Arrascaeta nos 225 escanteios a favor, talvez o jogo fosse outro. Mas não há a intenção, não há o objetivo de preservar um bom campeonato técnico. E tendo data. Quando não se tem data, vai lá, entuba-se. Mas, poxa, a data, eles poderiam ter adiado para amanhã, e de amanhã para o jogo do Flamengo não é quarta-feira, é quinta.
e o jogo do Juventude poderia também passar para quinta-feira, o outro jogo é só domingo. Cara, não haveria prejuízo nenhum, mas haveria um lucro técnico. Então, eu vejo um campeonato que acaba sendo um campeonato de merda, porque a CBF é uma instituição de merda. Walter. O que eu ia falar é o seguinte, concordo muito com o Marcelo no que ele coloca, sua posição também é muito boa, da falta de visão, do entendimento do jogo. Acho que assim, há um pouco de erro de alguns jogadores. Eu estava conversando antes de começar com o Igor, e assim, por exemplo, o Vitinho cismou de querer correr com a bola num campo molhado. Num campo molhado, não. Encharcado. Fala. O Equador acabou de empatar o jogo. Só isso, pode continuar. O Vitinho resolve carregar a bola num campo encharcado. Fora que toda vez que a bola chegava para ele, a decisão dele demorava muito tempo. Mas não é só o Vitinho, assim. Eu concordo, o Mateuzinho é um jogador com pouca experiência, pouca rodagem, mas desde o início do jogo, o Rogério sempre está falando o tempo todo para esticar a bola. Esticar a bola. E aí o jogador não pode pensar em jogar com o goleiro. A gente já tinha cometido um erro com o Arão, mas aí a bola acabou ainda dando tempo do Diego sair. O Mateuzinho já tinha atrasado uma bola também que o Diego saiu. Então, é hora de chutar para a lateral. O Juventude, tecnicamente, muito pior, mas conhecendo o campo, a bola chegava perto da área, era chute para a lateral. Ninguém queria passar para o goleiro. Ninguém queria prender a bola. Então, o Flamengo devia ter, na defesa, se livrado da bola. O campo era muito ruim. O jogo era esse. Agora, também concordo com o Marcelo o seguinte, a CBF não é a favor do campeonato. Tem que ser claro. Outra coisa, o juiz também deveria, depois de notar que a drenagem não estava funcionando, falar, não tem condição de ter jogo de futebol aqui. Ele tem o poder de parar um jogo, mas aí são todos os compromissos que se tem por trás disso que não pode se parar um jogo, porque é o jogo que está passando no pay-per-view às 11 horas da manhã, é o único jogo, se para, causa um transtorno imenso para todo mundo. Mas tem que se valorizar o campeonato acima de tudo. E isso a gente já começou a discutir no boteco anterior. Está na hora da gente começar a pegar exemplos bons. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer é que, se continuar com esses exemplos ruins, o Flamengo vai montar baita times para fazer competições medíocres. Esses campeonatos horríveis. Como um jogo desse. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Choveu. Na Europa chove o tempo todo e o gramado tem drenagem. Não dá para a gente jogar no Maracanã com aquele gramado horroroso. Tudo isso tem que ser mudado. E está na hora de se bater nisso. Os clubes fizeram aí uma reunião, amanhã vai ter outra reunião com 40 clubes, ou seja, os 20 da Série A e os 20 da Série B. Cara, não dá para discutir só comercial, tem que discutir o técnico, porque o técnico interfere no comercial. A hora que entenderem isso, o campeonato tende a crescer. Foi isso que foi feito lá na Inglaterra, quando se criou a Premier. Olha só, os clubes têm que ter autonomia. A federação, ela tem aqui a participação, mas os clubes têm que ter autonomia. Se não fizer isso, sabe o que vai acontecer? A gente vai sempre andar um passo para frente e 5 para trás. Perfeito. Então, você contrata um monte de jogador caríssimo que num jogo de hoje podia se machucar seriamente. Porque num jogo de campo pesado, as divididas podiam ter sido mais pesadas. É porque o jogo foi um jogo tranquilo. Porque o Flamengo não é um time violento e o Juventude não foi um time violento. Mas se isso é um jogo mais pegado, tipo Juventude Grêmio ou Juventude Internacional, pela rivalidade, isso poderia levar a contusões sérias de jogadores de futebol, coisa sem necessidade. Eu acho que tem que ter uma posição mais firme dos clubes de futebol do Brasil. Está na hora de se ter autonomia, de se cobrar isso. É lógico, a CBF é a mandatária, mas ela cria uns campeonatos, ela pode gerenciar a Copa do Brasil,
mas o campeonato tem que ser gerenciado pelos clubes. Enquanto não se pensar nisso, a gente vai continuar com essas coisas, jogando em estádios que não têm a menor condição. Aí depois quer comparar com a Europa, onde a bola rola, aqui a bola quica. Quica no maior estádio do mundo, no Maracanã. Isso é um absurdo. Era isso que eu queria falar. Pessoal, eu só queria acrescentar só mais 2 coisinhas sobre o jogo. Uma, eu concordo com o que o Igor falou lá no início, que você falou também, Walter, sobre em situações da chutão e tal. Só que é um detalhe muito sério. O Flamengo, ele é o tempo inteiro treinado para não fazer isso. Então tem um aspecto instintivo. Quando você é treinado para fazer uma coisa, eu sei que o ambiente não era propício para fazer aquilo, mas quando você é treinado, o seu instinto é fazer aquilo para o qual você é treinado. Isso é muito problemático. Só para... Então, eu estou tirando um pouco a culpa, por exemplo, do Mateuzinho. O Arão fez a mesma coisa, poderia ter resultado em gol também. Sim. Mas é difícil. Nenhum jogador jogando. O Diego fez o que ele sempre faz o jogo inteiro. O jogo inteiro com a bola. Porra, 47 anos da cara, bicho. Porra, o cara tá cheio de cabelo branco. Brincadeira. Porque ele treina e ele joga assim o tempo inteiro. É difícil. É difícil. Olha só, eu concordo com você. Difícil. Eu não estou culpando os jogadores, porque eu entendo que é difícil. Mas eu não vou suavizar na crítica. Porque eu acho que ninguém tem discernimento, cara. Onde que o Flamengo supera os outros? Hã? Marcelo, eu concordo que o Flamengo supera na técnica. Eu concordo com tudo isso. Mas é um momento... Você vai abrir mão justamente momento de inteligência tática. De inteligência tática. Tanto é verdade que eu estou falando. Sim, Walter. Tanto é verdade que eu estou falando que mesmo o Flamengo jogando nesse charco, o Flamengo concluiu 200 vezes mais que os caras, perdeu 200. A única bola que eles chutaram a gol entrou, cara. Ainda assim, o que aconteceu nesse jogo do Flamengo hoje não foi tão diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Bragantino na semana passada. O Flamengo teve domínio, perdeu 200 gols e foram lá e fizeram o gol. Entendeu? Sim, mas só que hoje o Flamengo hoje não teve domínio. Não. Assim, hoje o jogo não poderia ter domínio. Não há domínio. Num jogo como esse não há domínio. Eu começo por aí. Não houve domínio. Houve bola na área que gerou chance de gol. É diferente. Não houve domínio. O Flamengo não dominou o jogo. A bola vai para a área, escanteio, aí cruza, dá um lance de gol, chuta, dá um lance de gol. Foi isso que aconteceu. Se você pegar um lance no segundo tempo, nós concluímos 3 vezes no mesmo lance. Uhum. Aquela que o Felipe Luiz chuta, inclusive, bate no rosto do jogador. Nós concluímos 3 vezes. Bruno Henrique perdeu o lance era um só. O Pedro chutou uma bola perigosíssima, o Pedro perdeu um gol de cabeça. Enfim, o Flamengo criou a chance de gol. Criou. Ainda assim, no chutão, seja lá como for, teve 70% de posse de bola e concluiu o gol 200 vezes mais que os caras, entendeu? Isso aí, para mim, ainda é óbvio. E no final acabou perdendo, como perdeu alguns jogos por babaquice. Mas, enfim, dominou. Agora, 2 coisas só para completar. Uma ainda relacionada a isso. O Casagrande falou uma coisa muito certa hoje, durante o jogo. Você não tem como treinar o time para uma situação dessas. Não tem como. Você investe num campo de treinamento que é maravilhoso, espetacular, com a melhor drenagem do mundo. Aí você é obrigado a jogar no campo, aí entra o outro comentário que eu queria fazer. Você é obrigado a jogar num campo que não tinha um sistema de drenagem. Por quê? Pode ter chovido violentamente. Falaram que tinha, tá? Falaram que tinha. Falaram que tinha. Só para constar. Sim, choveu muito. Mas, pelo que os jornalistas que estavam acompanhando o jogo, disseram que algumas horas antes do jogo, quando estava chovendo, mas chovendo muito menos, e durante o jogo, durante vários minutos, chegou até parar de chover. Depois voltou a chover. Mas quando voltou a chover fraquinho. Ou seja, o que não havia nesse campo, o campo do jeito que ele começou, ele não foi melhorando durante o jogo. Porque nós que acompanhamos o futebol há 300 séculos, nós já vimos isso acontecer. Chover pra caramba. Teve até um jogo Flamengo e Vasco, com o gol do Alessandro. Vocês se lembram disso? Que o jogador do Vasco atrasou, a bola parou na posse. Sim. Alexandro, isso. O gol do Alexandro. Que aconteceu mais ou menos uma situação até parecida com essa.
O campo chegou uma hora que não tinha condição de ter o jogo. Durante o jogo, o campo foi melhor. Eles interromperam e o campo melhorou. Hoje, o sistema de drenagem do estádio, do gramado, não funcionou. Não estava chovendo aquilo tudo, não justificava o campo estar daquele jeito. Gente, eu acho que está na hora, está mais do que na hora de a CBF exigir. Você vê na Inglaterra, você que falou sobre a Inglaterra, você vê estádios pequenos. O estádio Leicester é pequeno, mas o gramado do Leicester é do mesmo nível do gramado do Liverpool, do Wembley, do Manchester City. Cara, eles têm um padrão lá, só pra campo gente, é bom pra caramba. Só pra gente não enrolar um monte de coisa, que vocês falaram um monte de coisa, aí o Rosenthal comentou e tá voltando em outra, só pra gente não perder o fio da meada. Uma coisa que foi falada enquanto você tava falando em Rosenthal, eu levantei aqui, ó. Posse de bola. Os dados são do SofaScore, tá? Posse de bola, 65% do Flamengo, 35% do Juventude. Aí eu vou pular um dado aqui e vou para outro. Passes. 512 passes do Flamengo. Isso aqui é a quantidade de passes de um jogo normal, quase. O Flamengo, num jogo normal, chega a 600 passes. Hoje ele deu 512. Naquele aguaceiro. Tem algo errado. Ponto. Agora, Rosenthal, você falou uma coisa, que o Flamengo teve mais chances, né? Eu, sinceramente, achei que o Flamengo perdeu chance. Mas mais? Aí eu olhei aqui. Finalizações. 13 do Flamengo. 8 do Juventude. Das 8 do Juventude, 4 foram no gol. E 2 só do Flamengo foram no gol. Só 2 do Flamengo foram no gol. É claro que aqui dessas 2 que foram no gol, você contabiliza aquela bola do Felipe Luiz, que ele chutou e o cara tirou de cabeça, não foi no gol. Ok, foi uma chance clara. E você contabiliza aquela girada do Pedro, que passou rente à trave. Fora isso, acho que a chance foi aquela do Bruno Henrique, né? Meio de bicicleta Bruno, lá. Acho que só, né? Não sei se teve mais nenhum. Eu acho que teve uma bola que o Gustavo, eu acho, cabeceia para o meio da área e alguém cabeceia para o gol. Mas também não foi um lance muito, muito claro, a segunda bola. Agora, eu fui olhar um detalhe aqui. Primeiro tempo, 0 finalizações no gol do Flamengo. 0. O Flamengo não acertou uma bola no gol do primeiro tempo inteiro. Ele só acertou no segundo. E, repito, no segundo tempo, ele me acerta, então, no caso. Se ele acertou 0 no primeiro, no segundo, ele finaliza 9 vezes e só 2 no gol. Então, assim, eu não acho que o Flamengo se adaptou à partida. Acho que os dados são muito claros. O Flamengo trocou passes como se tivesse o campo normal. Eu entendo que você fala que todo mundo é treinado, mas do mesmo jeito que todo mundo é treinado, Rosenthal, todos nós, inclusive, temos nossas profissões, e quando a gente, por exemplo, seja eu na advocacia, mas enfim, todos nós somos professores. Quando a gente é posto em sala de aula em situações adversas, a gente dá um jeito. Eu já dei jeito de dar aula sem slide, com microfone, sem microfone, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com palanque, sem palanque. A gente vai se adaptando. A gente tem um jeito que a gente gosta de dar aula? Claro. Os jogadores também têm um jeito de jogar, que eles são treinados. Agora, eles têm que adaptar isso. Pelo amor de Deus. De novo, eu vou falar. O único jogador que se adaptou me pareceu o Felipe Luiz. Até os outros, cara, quando jogavam a bola pra frente, eles davam aquele chutão, mas era um chutão totalmente sem direção. Até porque tem um detalhe. Vamos lá. Eu soltei no nosso grupo, no início do jogo, que quando eu vi aquele campo, eu falei assim, olha só, isso aqui não é jogo pro Michael. O Michael é um jogador de conduzir a bola. Ele não era. Em situações normais, já não é um jogo pro Michael. Num campo dessa maneira, pior ainda. Bom, o que eu faria? Mas também não era jogo com o Vitinho, né? Não, também. O outro que, meu Deus do céu, querendo conduzir a bola o jogo inteiro. Um absurdo. Mas assim, o Vitinho era um cara que, se ele acordasse pra porra do jogo, era uma coisa boa ter ele em campo. Porque ele é um cara que tem condições de chutar de qualquer lugar. E é um chute forte, firme. Então o que eu faria? Quando eu vi o campo daquele jeito e a escalação? Eu não entraria, nem entraria com o Michael, tira, vamos ver se o campo melhora e bota ele no segundo tempo. Tirava ele, botava a Torre Gêmea, meu camarada, botava lá o Pedro e o Muniz, os dois chutados na frente, e bota a bola para eles e bota para brigar por segunda bola, um dá casquinha pro outro, beleza. Quando ele tira o Michael e eu vejo o jogo como é que tava, eu ainda tive uma segunda ideia, que foi exatamente o que o Rogério Ceni fez. O que eu fazia? Eu deixava uma linha de 4 atrás, 3 jogadores no meio, e eu não voltava com mais do que isso. Eu marcaria só com 7 na defesa e deixaria Bruno Henrique, Pedro,
e Muniz lá na frente. Tomou a bola, bica pra frente. E eles 3 se viram. Os caras iam ter que prender 4 jogadores lá atrás e iam subir com no máximo 6. Eles não iam dar mole. Ainda mais que estavam ganhando de 1-0. Beleza, o Rogério fez isso. Eu absolutamente concordei. O que ele poderia, de repente, ter feito a mais, ele poderia ter botado Diego e João Gomes juntos aqui, na cabeça de área, na frente da defesa, e deixar o Vitinho um pouco mais próximo dos 3 da frente, para, de repente, pegar uma rebaba e chutar de longe. E mais centralizado para pegar a bola e chutar. Isso, campo molhado, dá uma porrada do meio da rua. De repente, uma bola desliza e é gol. Tá bom, beleza. Só que, bom, primeiro, ele não fez isso com o Vitinho, porque ele não abriu mão de 2 linhas de 4 para defender. Tá bom. O Bruno Henrique voltava um pouquinho, mas era um cara que ficava meio que atrás dos dois, do Pedro e do Muniz. E eu acho que o tiro saiu pela culatra por um detalhe. O Muniz não ganhou praticamente nenhuma bola no alto. Impressionante que como esse cara ele ganha tudo no alto para finalizar, você cruza uma bola na área, ele ganha a bola no alto para cabecear pro gol. É impressionante. Agora, no pivô, ele não ganhou praticamente nenhuma. Eu vou ver aqui o duelo vou dar uma olhada aqui no duelo aéreo, que tem a estatística aqui. Deixa eu ver quantos esse cara ele ganhou. Duelos aéreos ganhos. Tá aqui tá dizendo até que ele ganhou bastante. Mas eu fiquei com a sensação de como Igor, é que ele ganhava então. Eu acho que faltou no Flamengo a segunda bola. Isso, porque o Pedro era o cara que conseguia ganhar. O Pedro era o cara que conseguia matar no peito. Num campo como esse. Enfim, eu achei que não deu certo. Eu acho que a gente tá procurando justificativa num campo horroroso desse. Horroroso, claro. Você acha e aí eu quero falar, aí rapidinho, que vocês falaram. Vocês falaram bastante coisa, aí deixa eu falar aqui um detalhe. O Walter, em dado momento, falou: os clubes têm que tomar frente, porque é o qual do campeonato, não sei o quê. Eles querem, Walter. Não, eles querem. Não eu acho que não quer, sabe por quê? Porque fazer a liga, né? A gestão do futebol brasileiro é amadora. Não, mas vai fazer o que quiser, Walter. O Rosenthal, vai continuar a mesma merda. Não eles vai mudar. Estão pensando só em ganhar dinheiro pro clube, isso. Vai continuar sendo um presidente que não sabe nada, você ter esperança numa liga. Que não tem qualquer tipo de responsabilidade, faz o que acontece com o clube, não responde com patrimônio pessoal. Então, eu acho que, sinceramente, a gestão do futebol brasileiro é amadora. A CBF ela é um reflexo dos clubes. Afinal de contas, quem é que elege os representantes das federações? Os clubes. Quem é que elege o presidente da CBF? As federações. Porra, então é reflexo do clube, cara. Não adianta. Aí eu vou fazer um comentário que eu lá atrás já falei. Bom, teve a transferência do Gerson e tiveram várias outras também especulações e tudo mais. Jogador da Europa, vir pra cá e tudo mais. Aí muita gente animado, falando que o Flamengo poderia chegar a 2 bilhões de receita e tudo mais. Olha, entenda uma coisa. O Flamengo ele tem uma limitação geopolítica. Ele tem uma limitação que ele é um clube da América do Sul. Ele não é um clube da Europa. E se ele quiser subir sozinho, ele já está próximo do limite dele. Ele já está provavelmente próximo do céu dele. Não tem muito mais para onde ir. A gente tem um time bom pra cacete, a gente tem uma estrutura boa pra cacete, e é isso, a gente vai jogar em pasto. A gente vai jogar uma competição com uma Libertadores, que, claro, não chega a uma coisa tão dramática como foi lá em 81, que teve gente com pedra na mão. Mas a gente sabe os absurdos que se praticam na Libertadores. As agressões, a arbitragem horrorosa. Então, assim, aí o Flamengo escolheu, e aqui foi uma crítica pesada da diretoria. Uma crítica pesada da diretoria, porque o Flamengo escolhe o quê? Ele escolhe ser supremacista. Ele escolhe, na verdade, adotar uma posição onde ele quer subir mais ainda, só que, cara, você não tem mais muito para onde subir, a verdade é essa. Ao invés, isso é minha opinião, ao invés dele capitanear um movimento para a elevação do futebol como um todo. Mas não. A diretoria nesse caso, ela foi individualista, ela quer botar o streaming lá para ser melhor e tudo mais, ok, ela bate de frente com o clube, bate de frente com o CBF, bate de frente com a rede de televisão, e, enfim, eu acho sinceramente que é isso, eu não vejo perspectiva de mudança, esse tipo de jogo aconteceu e vai continuar acontecendo, até porque o próprio Flamengo entrega para os seus próprios jogadores, que tem um estilo de jogo de toque de bola, um gramado horroroso. Eu só quero ver como vão ser os jogos da Copa América com a gestão da Conmebol do gramado do Maracanã, porque não é sacanagem, se esse gramado do Maracanã tiver decente, com a Conmebol entregando decente, é incompetência. É incompetência da diretoria do Flamengo não botar esse gramado decente para os jogos do Flamengo. Isso aconteceu no ano passado,
decisão da Libertadores. Na decisão da Libertadores, Palmeiras e Santos, o campo estava um tapete. Aí. 2 semanas depois já estava um pasto de novo. E vai acontecer isso agora, hein? E isso porque contrata empresa internacional para fazer gestão no gramado. Não, o que você falou da limitação geográfica, isso é muito verdade também. Por uma questão geográfica, o Flamengo nunca vai ter o mesmo patrocínio que o Liverpool, que o Barcelona tem. Não tem como disputar. O Flamengo pode chegar a um patamar fantástico, mas dentro do mercado da América do Sul. Mais do que isso, é impossível. Que já é fantástico, né, Marcelo? Na atual conjuntura, o nosso patrocínio já é fantástico. Não, só se patrocínio, time, estrutura. Todo o nosso patrocínio diluído e num valor altíssimo. Tem muito para onde subir? Assim, vocês acham que o Flamengo tem muito para onde subir? Hoje. Olha que era o Flamengo há 10 anos. Olha que era o Flamengo há 10 anos. Mas vamos lá, vocês acham que o Flamengo tem muito para onde subir ainda? Alguém acha isso? Eu acho que não. Disputando Libertadores, Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, eu não acho que o Flamengo tem mais. O Flamengo não tem mais o que subir. O Flamengo tem que se firmar. Isso aí. Entendeu? O Flamengo ainda não conseguiu, em termos de Brasil e América do Sul, fazer aquilo que eles querem fazer, que é ter supremacia. O Flamengo ganhou uma Libertadores, mas na seguinte já caiu nas oitavas. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro de 2019 nadando de braçada, mas compensação do ano passado, Deus lá sabe como. Não é? Então, realmente, essa ideia de supremacia e tal, isso ainda não se concretizou. O Flamengo tem um super time, para mim, um time muito melhor do que os outros, mas transformar isso ainda em resultado em campo que demonstre essa diferença, ainda não conseguiu. Pode vir a ser que consiga. Não, e não é só isso. Eu acho o seguinte, a supremacia ela pode acontecer, mas é bom que você tenha concorrência. Vamos à Alemanha. Ninguém discute a supremacia do Bayern. Mas ele tem concorrência. Sim. Pelo menos, numa parte do campeonato, alguém está lá disputando com ele o campeonato. Lógico, ele vai ganhar todo ano, porque ele é muito superior financeiramente, tecnicamente, tem condições de contratar os maiores jogadores. Mas isso faz uma diferença. E o que não se entende aqui no Brasil é isso. Você não precisa que o teu adversário seja um falido para você ser um bom time. Acho que tem um equilíbrio nisso. É que isso acontece. Nós somos mais velhos, nós ainda vivemos a geração Zico, mas já tem mais de 30 anos. O Igor, já que é bem mais jovem, o Igor nunca viveu uma fase de supremacia do Flamengo. O Flamengo ganhou algumas coisas esporadicamente no período. Não, eu só vivi sofrimento no Flamengo, para falar a verdade. Só viveu sofrimento. Exatamente. Então, a gente é diferente, por exemplo, da situação do Bayern de Munique, da situação da Juventus. Entendeu? Eles são clubes que estão ganhando agora 8 campeonatos seguidos e entendem e compreendem que tem que haver, o clube pode compreender que pode haver um concorrente à altura e tal. A nossa ansiedade hoje é o cachorro que quer mijar para mostrar para marcar território. Marcar território. Entendeu? Porque nós não fizemos isso ainda. Entendeu? Então a Juventus ganhava 2 campeonatos, a Internacional de Milão outro, mas estava sempre na briga. O Flamengo estava alijado das brigas na primeira rodada. A gente sabia em 2013 que o Flamengo não tinha a menor possibilidade de ser campeão brasileiro. Uma vez eu encontrei, foi no casamento do Maurício Bueno, de informática, vascaíno. Eu encontrei aquele jornalista, Roberto Assaf, exatamente. Encontrei o Roberto Assaf no casamento dele, que é amigo do Maurício. A frase que o Roberto Assaf falou sobre o título do Flamengo em 2009 foi que o Flamengo se jogou do 10º andar e saiu andando. E foi isso. A chance que o Flamengo tinha de ser campeão brasileiro em 2009 era tão grande quanto uma pessoa se atirar do 10º andar e não ter nenhuma fratura.
Cara, foi uma série de contingências que se uniram ali, deram certo, as coisas funcionaram e foi campeão. O Flamengo não fez um projeto para ser campeão em 2009. Foi, simplesmente. Quando isso explicado 10, 15 anos depois, é fácil. Pô, a gente adorou ser campeão. Mas tanto é que no ano seguinte já disseram até que o Flamengo foi o campeão maldito, né? Logo depois teve a história do Bruno, enfim, uma porção de confusões. O Adriano já foi embora, já virou aquela confusão toda. Enfim, é diferente do que acontece em 2019, 2020, está acontecendo hoje. O Flamengo hoje é um clube estruturado. E hoje está acontecendo com o Flamengo exatamente o oposto que aconteceu em 2009. Se em 2009 tudo deu certo, em 2019, a partir de 2019 tudo deu errado. Porque a primeira coisa foi assim, agora é que a gente vai mijar no poste e vai marcar território. Agora é que a gente vai mostrar a nossa supremacia. O nosso grande concorrente era o Palmeiras. Aí o Palmeiras vende o Dudu. Pô, aí acabou. O Flamengo vai dominar tudo. O que acontece? Pandemia. Aí, porra, desestrutura tudo. Na hora que a gente fala assim, agora isso aqui é nosso, eu acho que depois de uns 5 anos que o Flamengo tiver supremacia, o Flamengo pode olhar para trás e falar assim, pô, caraca, talvez seja bom a gente ter um concorrente. É diferente do Juventus, de um Bayern de Munique. Hoje a gente quer ganhar, a gente está na ansiedade de ganhar. A gente sofreu muito por muito tempo. Marcelo, a gente está na ansiedade de ganhar. Mas... Tudo bem. Mas vamos pensar no histórico. É difícil. Eu não concordo com a diretoria do Flamengo. Eu concordo com a visão do Igor. Só que a nossa ansiedade hoje não é ver a coisa de uma forma macro que todo mundo cresça junto. Hoje, a torcida do Flamengo está na ânsia de ganhar. Mas eu acho que assim, a gente pegando uma visão de curto prazo, quantos times nos últimos anos conseguiram ganhar em 2 anos, 2 campeonatos brasileiros e uma Libertadores? O São Paulo foi tricampeão brasileiro em 2006, 2007, 2008. Sim. 15 anos. 6, 7, 8. Você está voltando aí há quanto tempo? 15 anos. O Palmeiras foi campeão em 2016, campeão em 2018. Não, o que o Flamengo fez agora já foi grande, não estou negando, não. Foi muito grande. Se você, daqui a uns 20 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, caramba. E ainda é um time em construção. Ainda é uma situação em construção. Você não sabe o que esse time vai conquistar para frente. Esse time tem potencial para ganhar mais 3 Libertadores, para ganhar mais 4, 5 brasileiros, vai mudando uma peça aqui, outra ali, a cada ano vai. E o que é mais importante, o Flamengo está muito estruturado. Eu nem me apego ao time, que esse time tem condições, porque eu acho que, na verdade, por essa limitação que a gente justamente falou, que você concordou, que é a limitação geopolítica, o Flamengo é um clube do Brasil, localizado na América do Sul, principalmente, inclusive, no Rio de Janeiro, tem questão de segurança, não sei o quê, claro que tem um lado bom do Rio de Janeiro, sim, mas tem um lado ruim também, tem gente que tem preocupação com isso, tem jogador que não quer. Então, eu acho que não é nem esse time, eu acho que o clube como está. Porque para cada jogador que vai embora, vem outro bom. Pode não ser exatamente com as mesmas características. É isso, pode mas não... é isso que eu falei. Porque, por exemplo, saiu o Rafinha, veio o Isla. O Isla está sendo mal aproveitado, mas o Isla é um jogador que, por exemplo, a nível Europa, já teve mais sucesso que o Rafinha, tá? O Rafinha foi reserva durante muito tempo na vida dele no Bayern de Munique. O Isla era titular na Juventus. Entende? Então, assim, o Flamengo repôs a altura. Na Europa. O Mari foi embora. O Flamengo contratou o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro nos últimos 2 anos, que era o Léo Pereira. Deu certo? Não, são outros 500. Mas o que eu quero dizer é que a estrutura do Flamengo hoje está pronta. Sai um, entra outro. Entendeu? Ninguém é eterno. Um dia o Bruno Henrique vai embora. Um dia o Gabigol vai embora. E a roda vai ter que continuar rodando. Entendeu? O que o Flamengo não fez na geração Zico. E o Zico disse isso ontem. O Zico escreveu sobre isso ontem, né? Ninguém é insubstituível. E ele cita, inclusive, a saída do Gerson, né? Por causa do Gerson. Ele cita, inclusive, a saída do Pelé em 62 e a entrada do Amarildo. E era o Pelé. Só.
Cara, se você olhar o que o Bandeira fez no Flamengo, foi um negócio tão espetacular, tão espetacular, tão espetacular. O Flamengo hoje tem essa estrutura. Sai um, entra outro. Entendeu? Isso é uma coisa espetacular, porque a própria geração Zico, que nos deu o Mundial, que a gente canta, o Mundial de 81, foi uma contingência, foi uma sorte de ter uma geração espetacular. Zico, Júnior, Adílio, Andrade, acima da média. Então, todo mundo, acima dos jogadores espetaculares, todo mundo junto, com uma diferença de 1, 2 anos para cá, para lá, e numa época em que os europeus não vinham aqui e compravam os nossos jogadores. Porque, além disso, tem esse aspecto, que se fosse hoje, o Zico não teria sido campeão do mundo pelo Flamengo. O Zico teria sido campeão do mundo pela Juventus, pelo Real Madrid. Não tem a menor dúvida disso. Você acha que o Zico iria embora com quantos anos? Com 19. Entendeu? Então, o que o Flamengo tem hoje é uma coisa muito mais estruturada, inclusive, do que o que tinha na década de 80. O Flamengo hoje é um clube de nível europeu, ou semi-europeu. Então, o Valtinho sumiu. Eu acho que, cara... Deixa eu entregar uma aqui, enquanto você fala. Deixa eu entregar aqui. Cara, tava fazendo barulho no meu WhatsApp aqui, aí eu fui fechar, em algum momento aqui apareceu o WhatsApp, saiu a nossa gravação, foi mal. Mas parou a gravação? Não, tá gravando, beleza. Saiu a tua voz e tudo mais, mas é que eu fui fechar o WhatsApp, aí eu fui desconectar para fechar. Esqueci que tava pegando a tela. Não tem nada demais não, mas só pra comunicar aí. Fala da produção. É coisa de botequim mesmo. Coisa de botequim, exatamente. Pô. A cerveja tava quente. Vou ter que pegar uma outra aqui. E com essa lâmpada aqui em cima de mim, meu amigo, eu tô torrando. Pô, também. Suando aqui. Mas tô suando. Mas também. É aquilo que eu falo. Flamenguista que é flamenguista não pode estar triste. Tem que estar puto hoje. Entendeu? E outra coisa que eu gostaria de lembrar é que o Flamengo fez 5 jogos, né, 3 vitórias e 2 empates. Outro dia eu li um texto, acho que até coloquei no grupo, né? Tem um mosquito não aí, lembro. Mata mosquito. Eu li um texto do Mullenberg. Eu gosto muito do Mullenberg, cara. Arthur Mullenberg, Slen, no Globo.com. Cara, ele é o cara mais debochado que eu conheço na vida. Eu gosto muito dos textos dele. Enfim, uma vez eu encontrei com ele quando eu fiz o lançamento do AZDZ, que ele falou para mim, porra, Rosenthal, né? Ele chegou... Só fiquei chateado na minha vida de não ter tido a ideia de colocar o nome de um livro meu de AZDZ. Que é um nome escolhido pelo Jorge Alau, né? Foi ele que usou esse termo, né? É o Flamengo antes e depois de Zico, né? Sim. Para quem não sabe, aos amigos aqui, para quem não sabe, a ZDZ é um livro que eu mostrei aqui, vou mostrar de novo, do nosso querido amigo Marcelo Rosenthal. É AZ antes de Zico, depois de Zico. Recomendo a leitura muito boa. Bom, mas enfim, o que eu estava falando é que o Mullenberg, ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada, mas é bem a cara do Flamengo, né? Ele falou assim, caraca, a gente ganhou os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, isso me preocupa veementemente. Flamengo... Cara, o Flamengo não foi feito para ganhar os primeiros jogos, o Flamengo é feito para dar arrancada lá, o sprint final. Se esse jogo hoje contra a Juventude, o Flamengo precisasse ganhar nas 7 ou 8 últimas rodadas, lá naquele time do Adriano maluco e tal, o Flamengo ganharia essa porra. Daria um jeito, a bola bateria na bunda do Adriano e entraria. Entendeu? Mas início de campeonato, o Flamengo não adianta. O Flamengo não consegue começar muito mobilizado o campeonato. Não consegue começar muito mobilizado o campeonato. É até de estranhar que o Flamengo, com 5 jogos, tenha 3 vitórias. E comparando com o Campeonato Brasileiro do ano passado, né, o Igor deve estar aí fazendo suas pesquisas, mas quando o Flamengo tinha 5 jogos no campeonato, se não me engano, o Flamengo só tinha 1 vitória e 2 empates. Era 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Flamengo estava com 5 pontos ganhos. Não olhei e aqui, o Internacional tinha 2. Deixa eu ver aqui. Vai olhar aí? O Internacional estava lá na frente, o Atlético Mineiro estava lá na frente, São Paulo estava lá na frente. Todo mundo estava lá na frente do Flamengo. Também estava lá na frente. Enfim, nós estamos com o mesmo número de pontos perdidos, com tudo desorganizado, com uma porrada de jogador nas seleções.
e a vida está sendo tocada para frente. Estamos ali no bolo dos líderes, entendeu? Cara, a gente já tinha que estar... O certo mesmo hoje era a gente estar uns 8 pontos atrás. Isso que é o normal do Flamengo. O Flamengo e depois tinha 5 começa, pontos. né? O Flamengo tinha 5 pontos, saldo de -3, na boca da zona, 16º. O Internacional era líder com 12 pontos. O primeiro era o Internacional. O Vasco na posição que ele já foi de praxe, segundo colocado, vice da Gama, com 11 pontos. O Vasco naquela piscina, né? Aqueles torcedores da piscina. Aquela piscina... Não, ainda não. Foi antes, na verdade, foi antes. O Vasco foi líder com 9 pontos. Foi antes, foi na segunda rodada, né? Isso. Não, foi a terceira rodada, eu acho, que ele teve 3 vitórias. Ele fez 9 pontos, aí aquela galera lá, é líder, pô, e terminou rebaixado. O Vasco foi líder na terceira rodada. Vocês sabem, aliás, que quando eu falo em estatuto, em sala de aula, quando eu dou aula de estatuto do servidor, eu falo que um dos deveres do servidor, e vocês, obviamente, são servidores, sabem disso, é a assiduidade. Aí eu falo, o que é assiduidade? A assiduidade é frequência, você que está sempre presente. Mas, por exemplo, o Vasco é assíduo da Série B. Aí todo mundo começa a rir, entende? Você não vai conseguir vender curso para o torcedor vascaíno, não. Tá tranquilo. Eles entendem. Aí eu vou lá e faço a brincadeira que a gente é bandido, assaltante, tá tudo certo. Aí o pessoal entende os rótulos. Mas, galera, vamos lá. Jogo do Fortaleza, vamos mudar o disco aí. Jogo do Fortaleza. Eu consegui ver o jogo só depois, estava dando aula, inclusive. Aí eu vi o jogo depois. Lutei para não saber o resultado, mas uma aluna de sacanagem me falou em sala de aula, é mole? Aí eu já cheguei sabendo que foi 2-1, mas foi um 2-1 sofrido, hein? Quando eu fui assistir, nossa senhora. Foi um 2-1 sofrido. Pera aí, gente, aqui. Opa, valeu. Obrigado. Chegou aqui delivery. Por que o Flamengo tem que sofrer tanto, né? Pera, eu vou pegar mais uma cerveja aí enquanto vocês... Eu chamei no... Quase que eu faço... É melhor vocês cortarem. Por isso que eu sumo, meu filho. Por isso que eu sumo. É melhor vocês cortarem. Quase que... Não, sem corte. Eu não vou cortar aquela parte que apareceu no meu WhatsApp. Deixa aberto. Bota o mãe da cara que aqui ia fazendo. Meu Deus do céu. Perdeu tudo. Cara, a gente não corta nada. A gente ouviu o Walter fazendo força e não vai cortar? Walter não fez força nenhuma. Walter foi pegar cerveja. Walter, mas aí, cara, eu achei muito sofrido aquele jogo do Fortaleza, hein? Não achou, não? Nós fizemos um bom primeiro tempo. Muito bom. Mas aí o Flamengo desliga, aperta o botão off, toma um gol logo no início do segundo tempo, de um time também bem estruturado. Também temos que reconhecer o mérito do Fortaleza. O Vojvoda, ele montou um time bem estruturado. E ele volta para o segundo tempo com uma proposta que acabou encurralando no início do Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade de jogar no início do segundo tempo. No início não conseguiu voltar, né? Não, sim. Mas aí, depois de um certo momento do jogo, lá para 30 minutos, o Flamengo consegue equilibrar e fazer um jogo melhor. Mas a gente teve uma grande dificuldade de jogar no segundo tempo. Só voltando a falar do Vojvoda. Eu tinha assistido Fortaleza Atlético, falei aqui no Boteco. Ele pega um jogo que o Fortaleza estava perdendo no primeiro tempo e muda totalmente o time no segundo tempo, se mostrando um bom técnico. Ele foi o técnico, para quem de repente não sabe, está nos assistindo aí, ele foi o técnico que levou o União La Calera ao vice-campeonato chileno, né? O La Calera que a gente enfrentou foi, na verdade, um time que chegou na Libertadores por conta dele. Pelo Vojvoda, exatamente. Não foi pelo técnico atual. É um técnico argentino muito bom, tem mostrado um bom trabalho no Fortaleza, trabalho consistente, um time organizado, é lógico. Os valores individuais são diferentes, mas é um time extremamente organizado. Um time que sabe o que está fazendo em campo. E, assim, o Flamengo faz uma partida muito boa, mas aquela história do Flamengo entra no segundo tempo, toma um gol com 30 segundos. Não pode.
Num jogo de futebol, você não pode tomar um gol a falha com da 30 defesa, a falha coletiva foi horrível. Sim. É apagão. E não pode ter esse apagão. Não pode ter botão on e off. Então, Concordo. tem que ter concentração total. E o Flamengo ali desconcentrou e tomou o gol. Para nossa sorte, o jogo acabou 2-1. Foi um jogo que acabou sendo difícil. Nós enfrentamos dois times muito bem treinados, né, em sequência. Teve aquele O lance. Bragantino, que é um time extremamente bem treinado, e Fortaleza. Não são times para brigar pelo campeonato. São times para se manter na zona de Sul-Americana e, se possível, beliscar a Libertadores. Eu me lembro que o Iago, no final do jogo contra o Atlético, ou na rodada seguinte, se eu não me engano, alguém perguntou a ele, ele falou, não, a gente não quer nada, a gente está pensando em Sul-Americana. Se der, é outra coisa. Mas não estamos pensando em título. Porque isso também é um grande problema de alguns times do Brasil. A gente teve algum tempo Santa Cruz, que iniciou o Campeonato Brasileiro de forma absurdamente boa, aí perde um jogo, perde o segundo, e o técnico é mandado embora. Assim, qual era a intenção do Santa Cruz? Aí o Santa Cruz acabou rebaixado. Por quê? Porque achou que podia ganhar o Campeonato Brasileiro. Não pode. Não. O Vasco, no ano passado, a mesma coisa. Mandaram o Ramon embora, o Vasco estava lá no início, em cima, mas não era uma condição normal para o Vasco. Ele ficou refém dos próprios resultados, né? E aí, porque foi bem no início, ele cria uma expectativa acima da média, vai ganhar. E aí, quando ele perde, ninguém manda embora. Então, assim, não pode ser assim. Eu acho que tem que se ter a consciência do que o time pode ser. Então, assim, esse jogo do Flamengo com Fortaleza foi um jogo difícil e não foi só para o Flamengo. Qualquer adversário que jogar contra o Fortaleza terá um jogo difícil. Vai, é verdade. Eles ganharam o Atlético no Mineirão, não foi à toa. Eles estão invictos há muito tempo. Estavam invictos, né? Perderam. Há muito tempo, não é à toa. É um time muito bem treinado. Então, a gente tem que também reconhecer e dar mérito para o nosso time que conseguiu ganhar. Sim. Porque, o Flamengo é melhor. Tá, o Flamengo é melhor, mas não vai ganhar de 10-0 todo jogo, não vai ganhar de 5-0 todo jogo. Ganhar é o suficiente. São 3 pontos no campeonato. Esse jogo, o Flamengo perdeu um dos gols mais incríveis dos últimos tempos, né, cara? Sim. Aquela que o Flamengo chutou, a bola voltou, o Mateuzinho chutou, o cara salvou na linha, cara. Em compensação, o Bruno Henrique quase fez um gol antológico, né? Uma bola que ele estava do lado ele direito, quis cruzar ou chutar. E ele vê o goleiro adiantado e chuta e a bola bate no travessão, né? Tem minhas dúvidas, Valtinho, se ele quis cruzar aquela bola, cara. Eu acho que não, Marcelo. Ele levanta a cabeça e olha pro gol. Eu acho que ele quis tocar. Não é por isso, sabe por quê? O Rogério sabe que o Felipe Alves joga adiantado. E o Flamengo já tinha batido uma bola antes e chutado de longe, contando com o Felipe Alves adiantado. Então, o Rogério deve ter falado do time. Olha, um jogador que tentou mesmo. Pegou a bola numa condição. Mas geralmente o cara que quando tenta de longe, ele está mais centralizado, né? Ele na realidade, ele estava mas eu acho que ele não foi cruzar, não, Marcelo. Eu não sei nem se tinha alguém tão perto de onde a bola foi para dizer que ele foi cruzar. Eu acho que ali ele foi bater no gol. É isso. E qual a expectativa de vocês? E qual a expectativa de vocês do jogo do Cuiabá? Eu acho que o jogo vai ser aqui, né? O mando de campo é nosso? Não. Não, é lá em Cuiabá. Não, até não vai ter jogo não tão cedo aqui, porque não pode jogar no Maracanã. Não vai ter no Maracanã. Sim, não vai ter no Maracanã, mas tem mando nosso. Aí vai ser aonde os jogos, ô Walter? Não, mas é Cuiabá e Flamengo o jogo, eu acho. É Cuiabá e Flamengo? É Cuiabá e Flamengo? Sim. Eu vou ver aqui. Sim, mas aí os jogos que a gente vai mandar aqui já tem local Cuiabá definido? E Flamengo. Mas olha só, eu acho que Cuiabá e Flamengo é na Arena Pantanal, não é um campo ruim, não. Não, pô, campo bom. Então, assim, dá para o Flamengo fazer o estilo de jogo dele. Dá. Sim. Cara, o Flamengo contra qualquer um é favorito. Eu parto desse princípio. Talvez com esses desfalques todos, hoje não seria favorito contra o Atlético Mineiro. Não seria, porque o Atlético também está sem Savarino, está sem Júnior Alonso, está sem o Arana. Mas está com os dois melhores. Não, o Arana voltou.
Tá assim Arana o voltou, Alan o Júnior Franco. Araújo, aquele do meio O Nath campo, está também é com paraguaio, eu Covid, acho. mas vai voltar agora. O Nacho também não tá jogando. Então, contra o Atlético até consegue ser favorito. Eles têm o Hulk, né? O Hulk tá lá com eles ainda. Não, mas o Eles são Nath, seis quando vai jogar vagas. contra o Atlético, ele vai ter o Nath. O Nath, ele não está jogando agora porque está com Covid. O Flamengo joga agora contra o Cuiabá e no fim de semana contra o Fluminense. Isso. Uhum. Aí eu acho que na outra semana que é contra o Atlético Mineiro. Certamente o Nath já vai estar recuperado. Mas a outra semana é final de semana ou meio de semana? Se eu não me engano, é quarta-feira. Então a gente, para ter time titular, tem que torcer para o Brasil perder para alguém no Como é que vai ser, Fla-Flu? Deixa eu ver aqui. Brasil, essa Onde é altura, que vai deve ser, ter ganho e perdido. Vamos ver Fla-Flu aqui. deve ser em Brasília, né? Não é esse jogo, Igor. O Brasil já foi o primeiro do grupo. Já foi? O que eu tô estou torcendo fora. é o seguinte. Tô acompanhando nada. Quem é O o Brasil quarto ser colocado do primeiro outro grupo, hein? e o Uruguai Das ser quarto. eliminatórias. Porque, no mínimo, a gente tem o Arrascaeta no próximo jogo. O Uruguai já passou? Sim. Tá classificado? Não, mas joga amanhã e pode... O Uruguai pode ser o quarto colocado? Pode. Ele Eu hoje é o acompanhando quarto. essa porcaria. Ele é o quarto hoje. Não tô Acabou né? o jogo O agora. problema é que se ele ganhar do Paraguai. Paraguai, eu acho que ele fica em segundo. Aí não pega o Brasil. Porque o ideal pra gente era Um Uruguai enfrenta o outro. pegar o Brasil Alguém logo, volta. Alguém porque volta. aí tem ou sobra o Arrascaeta ou sobra o Gabigol e o Everton. O Gabigol é do Ribeiro, né? Então. Porque um dos dois vai ter que dançar. Então isso era importante pra gente. Era o melhor dos mundos pra gente. E depois, na rodada seguinte, também pegar logo o Chile, que aí libera os dois também. O Brasil e o Uruguai dançarem logo nas oitavas. Cara, que torneio ridículo, né? Pelo amor de Deus. Cara, que torneio ridículo, risível. Cara, um torneio que 2 chaves de 5 que 4 se classificam. Puta que pariu, a gente tem que perder uma porção de jogadores por causa do campeonato, um torneio desse. Isso não existe. Isso não existe um torneio. Só não se quarto torneio em classificam 5 anos. Só não se classificam os rebaixados, digamos assim, né? Porque os 2 últimos só, né? É inacreditável. Só não se classifica o nosso time de pelada e o Arimateia. Não, provavelmente Venezuela e Bolívia. Me respeita. O meu time da pelada era capaz de ganhar da Bolívia. Venezuela e Bolívia, que não vão se classificar. Não, me respeita. Provavelmente o meu time de pelada ganhava da Bolívia. Não La Paz, porque em compensação lá todo mundo tem farto. Todo mundo vai morrer lá. Não começa com essa coisa que tu acha que joga bola, Igor. Não, eu sou ruim, mas a Bolívia consegue ser pior, pô. Meu time de pelada, pô. Depende de quanta coca você mascar também, né? Eu nunca provei esse tipo de coisa, eu não sou entorpecido, tá? No teu time, você joga de zagueiro. No time de 11, não é isso? Eu já estive em Montserrat. Fut 7. O Society. Fut 7 com fut de 11, pô. Não existe. Tá, mas é o campo que dá pra eu jogar, né? Tu quer me botar no futebol de onde? Se eu for, não volto. Se eu der amplitude e profundidade, esquece. Aí eu dou infarto. Então não dá pra comparar. O único futebol que eu tenho condição de jogar hoje em dia é futebol de botão. Eu acho que não, hein? Porque tu tem que se esticar às vezes pra jogar na mesa, acho que não tem mais equilíbrio também, Depende do tamanho da mesa, Igor. Se for aquela mesa o problema, sabe qual é o problema? É quando você organiza o ataque e o chute é muito perto do outro gol. Aí a barriga complica. Você tem que chutar um pouquinho só depois do meio de campo. Para a barriga não atrapalhar o chute. Exatamente. Então, aí nesse caso, o futebol que você joga é o de videogame. Sinceramente, é onde tu consegue jogar. Não, isso ele não joga porque ele não gosta. Não, isso eu não sei jogar porque eu detesto. E não gosto. Não, detesto. Futebol de botão, se a mesa for a mesa tipo aquela oficial, tipo de ping-pong grandona, já era também. A mesa marca o Marcelo. Ai. Começou Palmeiras e Bahia. Começou, é verdade. Eu vi aqui no Globo.com, começou tudo, aliás. Mas vamos caminhar aqui para o nosso final, fazer aquele apanhado geral que o Walter costuma fazer, sobre as nossas modalidades aí olímpicas, sobre os nossos subs da vida. Diga lá, Walter. Vamos lá, começando. Como eu falei no início, o Flamengo ganhou hoje o Campeonato Carioca de Polo Aquático Sub-17, uma vitória de 15-9 contra o Tijuca, e ganhamos o Campeonato Carioca Adulto de 13-5 do Fluminense.
Então, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca Adulto e também Sub-17. Bela lavada. No futebol feminino, a gente já tinha falado que o Flamengo estava muito mal, né? O Flamengo, nessa semana, foi eliminado da fase final do Campeonato Brasileiro, perdendo para a Ferroviária de 2-1. Ferroviária, no ano passado, foi vice-campeã brasileira, perdendo, se eu não me engano, para o Corinthians. Corinthians. E foi disputar a Sul-Americana e chegou à final da Sul-Americana. Mas o Flamengo não mandou bem. Essa semana começou o Brasileiro Sub-20 de futebol. O Flamengo ganhou de 1-0 do América de Minas. No Carioca Sub-20, o Flamengo ganha da Portuguesa de 2-1. É líder hoje com 18 pontos. Né? Lembrando que o Flamengo perdeu na estreia para o Fluminense de 2-1, mas tirando isso, o Flamengo ganhou todos os jogos. No Sub-15, o Flamengo fez 6-0 no Boa Vista. Também lidera o grupo dele, né? Lembrando que o Sub-15 não é o Campeonato Carioca, é a Copa Rio. E no Sub-16, que é Sub-17, não sei muito bem o que é isso, porque me parece que o campeonato é Sub-17 e o Flamengo disputa com o time Sub-16, porque o Sub-17 está disputando o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo ganhou de 4-0 também do Boa Vista, também é líder do seu grupo. Então, esses são os resultados do Flamengo essa semana. Não, Valtinho, o Flamengo não para de contratar jogador, né, cara, para essa faixa. Eu acho isso muito legal, cara, que o Flamengo tá fazendo. Contratou ontem um jogador. Se todo dia que eu leio alguma coisa, alguma notícia do eu vi essa semana. Peralta, eu acho que foi não vou lembrar agora de onde foi. Mas que jogou na seleção de base e veio para jogar no Flamengo agora na Sub-20. O Mateuzinho foi um jogador que veio. O Mateuzinho foi um jogador que veio desse tipo de contratação, né? Jogador de fora do Brasil. Uhum. O Richard Rios foi um cara que veio nessas condições. O Mateuzinho foi um jogador que veio assim. O Richard foi Rios emprestado agora, né? México. O quê? Richard Rios. Richard Rios, se eu não me engano, foi emprestado para o México. Sim, mas tá emprestado. O Flamengo trouxe ele com 18 anos já. É colombiano, né? O Flamengo contrata e trabalha esse jogador. A única vez que eu vi esse rapaz jogar, quer dizer, que eu vi jogar no profissional. Nos jogos eu vi algumas vezes. Palmeiras, realmente não me chamou atenção, não. Mas naquele jogo contra o Palmeiras, ele me chamou muita atenção. Eu falei isso com o Walter no dia, inclusive. E ele jogou em duas posições diferentes. Jogou no meio campo, depois foi para a lateral direita e ninguém passou por ele. Ele é grande, ele é esguio, né? Enfim, ele foi o melhor jogador do mundo de futebol de salão, né? Ele andou também um tempo machucado, né? E quando ele voltou, depois voltou à forma, mas no início ele estava meio mal. Ele no trilho. Quem sabe ele no trilho o caminho do Andrade, né? O Andrade, antes de explodir, passou um ano. Ele passou um ano no exterior, na Venezuela, né? O Andrade foi artilheiro do Campeonato Venezuelano. Quando ele volta ao Flamengo, ele volta como cabeça de área. Uma outra coisa, Valtinho, você que acompanha também muito o jogo. Rapaz, como esse Ryan Lucas joga bola, hein? Aliás, o Flamengo tem hoje, né, 3 centroavantes nessa faixa de 20 anos para baixo, formando, né, um que já é uma realidade, lógico, que é o Muniz, o Mateuzão e o Ryan Lucas, que num dos jogos ele entrou também. Ele é grandão, mas ele fez um golaço essa semana. Tem o Vitor Gabriel que está emprestado lá em Portugal. Que deve ser vendido. Não, está encantando. Né? Está encantando. Gabriel, quando foi lá, né? Passe fixado. E parece que ele vai ser vendido agora. Mas Marcelo está falando, assim, o menino que veio, Peralta, se eu não me engano, ele foi eleito o melhor jogador do Mundial ou do Sul-Americano Sub-17. Cara, tá certíssimo que o Flamengo tá fazendo esse investimento. Daqui a pouco o Flamengo não vai precisar contratar mais ninguém, não, cara. É só deixar os jogadores aflorarem. O problema é que isso é difícil, né? Esses jogadores aparecem na base. A Europa, ela tem uma visão para o jogador novo muito forte, né? O que eu vejo é que o Flamengo com o Fluminense. O que eu vejo, na verdade, é que o Flamengo está começando a competir com esses clubes europeus, né? Sim. O Flamengo está, de certa maneira, competindo, se antecipando, comprando barato, porque, olha só... Para vender para eles. Se você... Não só vender. Se você compra o cara por R$1 milhão, 2 milhões, porque um cara da base, você contrata nessas bases, nessas condições, às vezes até menos.
Aí tu traz nessas condições. Se de 10 deles, um render, você gastou 10 milhões e um entregou e só a venda dele vai dar 5, 10, 15, 20 milhões de euros, já pagou Cara, todo o investimento de todos os outros, meu vale a irmão, pena. que inveja, meu irmão. Hum. O Gustavo Scarpa fez um gol de falta, um golaço. Coisa que o Flamengo não faz há 3 anos. E com essa, Cara, e com deixa essa eu fazer tristeza, um comentário também. Fala. Está rolando a Euro e até agora, numa Copa de Seleções, não tem um gol de falta. É E eu verdade. não sei se na Copa América rolou gol de falta até agora. Então não é só o Flamengo que tem essa dificuldade. É verdade. Não deixa mais os caras treinar né? Também. Não é sei. só não cara, deixar, dá muito Marcelo. gosto de ver. Né? Será que os caras querem treinar? São outras pessoas. Eu não sei. Então, Eu confesso que eu não sei a resposta para isso, não. O nosso goleiro é um especialista em falta. Nosso técnico hoje, né? Perdão. É um especialista em falta. Será que as pessoas querem ficar além do horário, como ele fazia, para treinar isso? Cara, o que eu ouço falar não é nem esse o problema, cara. O que eu ouço falar é que é uma questão de fisiologista, cara. O fisiologista não deixa mesmo, medo do cara se contundir e tal. Sim, entendeu? mas... Cara... Você bater... O Zico batia 40 faltas por dia, cara. Depois você treinar pra caramba, pô, a perna pesa, cara. Entendeu? Marcelo, o futebol não era como é hoje em dia. Mas olha só, eu duvido que um fisiologista fale isso pro Cristiano Ronaldo ou pro Lionel Messi. Os caras fazem gol de falta o tempo todo. Então, assim, o fisiologista falou, legal. Mas o jogador de futebol nem sempre respeita o que a fisiologia, o que a fisioterapia fala para eles. Senão, ninguém estava em noitada, tinha um monte de coisa que tinha que ser evitada. O time Messi não fez um gol na Copa América, não, de falta? Quem? Logo na primeira rodada do Messi. Tudo fora. Eu não me lembro. Pode ter feito, mas eu não me lembro. Eu não tenho certeza, não. Estou perguntando mesmo. Eu não lembro. Não vou dizer que lembro, porque eu não estou acompanhando a Copa América. Mas, assim, pode ter feito? Pode. Mas são pessoas, são caras que têm capacidade de bater isso, mas treinam. Essa é a diferença. Cristiano Ronaldo, ele é o cara que é o que é, porque ele treina tudo. Ele sempre admitiu isso. Sim, ele é um monstro. Ele é um monstro. Então, Cristiano Ronaldo não pode ser parâmetro, porque ele para mim, é o maior atleta que o mundo já viu. É que às vezes jogador de futebol, ele acha, eu tenho dom, legal. Teu dom é legal. Mas aonde leva o teu dom? Claro. E os jogadores de futebol tem muito isso. Eu tenho dom para isso. Eu não faço mais nada. Vou ficar... Não é isso. Tudo no esporte é treino. É que nem na nossa área do concurso público. O cara pode ter inteligência. Não no futebol, mas no basquete. É que nem na nossa área do concurso público. O cara pode ter o dom, pode ter inteligência. Mas se ele não se esforçar, não adianta, não passa. Não, e por que o Oscar foi o Oscar? Porque treinou absurdamente. Cara, ele fala isso. A mulher dele passava a bola para ele para ficar arremessando. Cara. Uhum. Sim. Então, assim, é dedicação, é uma coisa a mais. Não faria isso, não. É o que o Igor, é o que o Zico falava. Ele ficava até mais tarde treinando, cara. O Zico, hoje, com 60 anos, pega uma bola e coloca no ângulo. Um joelho todo torto. O jogador não faz isso. Depois do quinto chute. Ele fala que ele tem que pegar, que velho pega no tronco. Tem que esquentar, Mas o pior é o seguinte, Marcelo, ele falou isso. Que você falou. Ele falou isso no dia, mas no primeiro ele botou no ângulo. Botou onde estava a camisa. Que foi um lance que está ele, o Ronaldo e um outro cara. Ele fala, eu preciso aquecer, eu preciso de 5 chutes. No primeiro ele já botou lá onde estava a camisa. Por quê? Porque treinava, cara. Treinava. Isso é treino, isso não é... Bater falta é treino. O cara tem que fazer todo dia. Cara, você pensa o seguinte... O que leva o cara a ser goleiro no futebol? Porque ele é bom no gol, mas provavelmente gol do Bahia. Na linha. Gol do Bahia. Meus amigos. E por que o Rogério fez isso? Ele não precisava ser batedor de falta, batedor de pênalti. Não estou torcendo contra o Palmeiras, hein?
Tô torcendo a favor do Bahia. Adoro a Bahia. Ai, ai, meus amigos, nós já temos Vou parar aqui. de falar disso. Valtinho, Nós já temos aqui antes de uma hora. encerrar, Valtinho, O Rodental, Fala. o Rodental notícias não do tem... basquete. Não, essa semana não tem nada de basquete interessante. Rapaz, tô numa ansiedade para ver esse time novo do basquete. Eu também quero ver, inclusive, vamos ver se o Flamengo contrata mais alguém. Para ver se é uma contratação. Eu acho que tinha que trazer, sim, Trae Young, que joga lá no tal do Atlanta Hawks. Atlanta Hawks. Fraquinho, tá carregando o time. Tá carregando o time. Teve um jogo aí, o último jogo ele fez 48 pontos. 48 50, pontos, só 48 pontos. O Luca Doncic, que é do mesmo draft que ele. Eu já ficaria satisfeito com o LeBron, tá bom pra caramba. Cara, se esse cara veio pra cá, Rio de Janeiro, rei do Rio, pô. O LeBron é rei do mundo, cara. Cara, Se o Flamengo... O apelido dele é King James, porra. Se o Flamengo contratar o Davi Luiz... Cara, olha só, no basquete, se o Flamengo trouxer o Benítez... E o Anderson Varejão, pra eu mim, passo já a usar uma coisa pra peruca igual a cacete, dele. cara. Igual o cabelo dele. Hã? Não, falando se o Flamengo contratar o Davi Luiz e o Anderson Varejão, eu passo a usar peruca. Pra ficar igual a ele. Mas eu acho que o Davi Espero Luiz que não o vem. Flamengo, então espero que o Flamengo não contrate o Kid Bengala para você não usar outras coisas. Ai, meus amigos, 1h11 aqui de programa. Vamos encerrar o nosso encontro. Algum de vocês tem alguma outra informação para dividir? Algum último destaque para a gente fechar? Não, só despedir mesmo, beijinhos. Então, Saudações rubro-negras e boas vitórias durante a semana. Isso aí, se Deus quiser. Vitória contra o Cuiabá e vitória contra o Fluminense. da homenagem à causa LGBT que o Flamengo está fazendo, que, se eu não me engano, vai até o jogo do dia 11 de julho. E o Flamengo vai sortear não, está fazendo leilão das camisas. Isso é muito importante. Concordo. Uma causa muito importante. Tolerância. Meus parabéns qualquer quem coisa. teve a ideia. E é isso aí. Entendeu? Não podemos mais dar vazão a palavras de ódio, enfim. Tamo junto. Um abraço, pessoal. É isso, meus amigos. Tolerância acima de tudo. Eu tolero vocês e a gente tem que tolerar todos também. Galera, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações, abraço. Saudações. Tchau, tchau.